Vamos com o terceiro bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Estamos falando no programa de hoje sobre adoção. E como falamos aqui no bloco anterior, como Magna Fernandes, ela é psicóloga do Núcleo Integral de Apoio à Criança. E a gente vai falar também o que é esse NIAC, como é que é feito esse trabalho, desenvolvido esse trabalho pelo NIAC, Magna. O NIAC, como eu já falei, é o Núcleo Integral de Apoio à Criança, certo? Ele é um acolhimento, é uma instituição de acolhimento que faz parte do desenvolvimento social, da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, na proteção social especial de alta complexidade aqui em Mossoró. Trabalhamos com proteção, certo? Então, o NIAC especificamente, ele tem uma equipe multidisciplinar, certo? Então, nós temos uma equipe técnica psicossocial composta por mim, que sou psicóloga e assistente social, para trabalhar com essas crianças, as demandas, né, que temos com as famílias, né? Não só com as crianças, trabalha com as famílias também. E temos os cuidadores, que eles cuidam da rotina das crianças e tudo mais. Temos a coordenação, temos a FG, cozinheira, toda uma equipe, porque as crianças moram lá, né? Então tem que dar toda essa assistência possível. E a gente trabalha em regime de plantão, os cuidadores trabalham em regime de plantão, né? Porque para diminuir até essa questão da troca, né? E eles passam o dia com as crianças, tem a questão da rotina, essas crianças elas vão para a escola, elas são inseridas em atividades também disponibilizadas no município, como a assistência do CREMOS, tem assistência da saúde, da educação, então toda uma estrutura e um atendimento para que é disponibilizado, por exemplo, tem o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Então, cada criança, quando chega, a gente avalia as necessidades dela e realiza os encaminhamentos, certo? Então, vai analisar a carteira da vacina dessa criança, como chegou, vamos levar e tudo mais, enfim. São só crianças que são recebidas no NIAC? Só, é 0 a 12 anos incompleto. Aí lá é dividido em berçário e ala, porque de 0 a 12 anos é uma distinção, né, de faixa etária. Então, de 0 a 6 anos, as crianças ficam no berçário, né? E de 6 a 12 anos, incompleto, no caso, eles ficam divididos entre ala feminina e ala masculina, né? Então, um cuidador para cada um dessas divisões. Quantas crianças hoje estão acolhidas no NIAC? Hoje, nós temos 6 crianças do sexo feminino. Mas qual é o perfil que vocês mais percebem no NIAC? São crianças menores, essa faixa etária de 0 a 5, digamos assim, ou são crianças realmente... Varia muito. Varia muito. Tem criança que já chega com 8, 9 anos, tem criança que chega bebezinha, né? Depende, porque hoje em dia não está escolhendo muito não, perfil não. Assim, o que eu percebo é que tem mais meninas, até porque hoje a gente está com 6 meninas, mas acolhemos ambos os sexos, né? E há essa predominância do sexo feminino. Mas assim, não tem um perfil. Fica sempre mudando. Fica esse sempre perfil, mudando. Né, da criança que tem vezes que o berçário tá cheio, tem vezes que ela tá cheia. Mas assim, pelas orientações técnicas, o NIAC, ele assim, ele é um acolhimento excepcional e provisório. Excepcional quer dizer, a criança é acolhida em último caso. E provisório porque ela deve permanecer ali o tempo mínimo. Então ela pode permanecer até no máximo 3 anos, pela lei, né? Acolhida, e neste período deve fazer todos os esforços possíveis para que seja resolvida a situação dessa criança. Que chama reinserção. Isso, que às vezes a gente percebe, pronto, uma predominância que tem grupo de irmãos. Geralmente quando vem um, vem 2, se tiver irmão já vem, né? E aí, pronto, faz esse trabalho. Esses casos de irmãos normalmente são casos justamente de ruptura, de problemas familiares. Eles vêm de violações, então a maioria lá é negligência, já teve caso de abandono, né? Violência física, violência sexual, já teve também, mas a predominância maior é negligência, maus tratos, né? Às vezes é pela cultura da família, ela não, às vezes essa família não tem noção do que está causando, então trabalho, por isso que o trabalho é muito maior com a família, na questão de promover os direitos dessa criança, lazer, cuidados, a saúde, a educação, enfim, todos esses aspectos. E qual o panorama atual do NIAC em relação aos processos de adoção, as crianças que estão lá? Em que ponto, em que fase estão os processos de adoção?
Há crianças que estão lá há muito tempo? Como Então, está assim, funcionando? sobre a adoção, eu tenho dados desde 2007, que foi quando o NIAC foi fundado, né? Então, assim, o que a gente percebeu é que no início, né, de 2007 até 2011, houveram mais adoções. Tivemos 12 adoções, 7 meninas e 5 meninos, nesse período de 2007 a 2011. De 2011 para cá, para 2016, caiu 50% a adoção. O que eu acho, na minha opinião, a explicação é justamente isso, essa questão que hoje prioriza-se mais a reintegração familiar, né? Então, foram feitas 6 adoções de 2012 para cá, né? 3 meninas e 3 meninos. Inclusive, do ano passado para cá, só teve uma adoção, né? Então, esse ano, assim, eu não posso dar informações específicas, mas a gente está com alguns casos em processo de adoção. Só que não é definitiva ainda há a possibilidade de essas crianças retornarem, por isso que não posso falar sobre os que estão lá, né? Mas do ano passado para cá, houve uma adoção, com sucesso. Esse caso de Mossoró, de ter só uma adoção em um ano, aproximadamente, é um número reduzido em relação aos casos do país? Fazendo um comparativo com dados nacionais, é reduzido esse número de Mossoró? Talvez porque em comparação às cidades maiores. Sim. Né? As cidades do mesmo porte, normalmente tem um número maior de adoções. E também porque vai se comparar com cidades que têm os acolhimentos, né? Que são onde é possibilitado o encaminhamento para adoção. Né? Magna, quais as dificuldades que vocês enfrentam nessa reinserção das crianças nesse ambiente familiar? Já que a prioridade é justamente reinserir as crianças naquela família biológica. Há resistência desses pais? Se existem casos, como você falou aqui, negligência, de maus tratos, como é que esses pais reagem quando eles recebem a equipe do NIAC, por exemplo, quando recebem uma psicóloga, uma assistente social, e essa equipe ela quer reinserir aquela criança naquele contexto familiar novamente? As famílias que eu trabalhei, elas querem os filhos. Então é mais uma questão de cultura mesmo. Porque assim, querer tudo bem, mas a gente não vai permitir que aquela criança volte para sofrer a mesma coisa que ela sofreu. Então a resistência que eu falo é a nível de cultura mesmo, de como eles levam a vida deles. Então, eles percebem que a criança não está sendo bem tratada. É assim mais ou menos. Ou que ela poderá sofrer, porque assim, aí digamos que a criança já foi acolhida. Então a gente está fazendo um acompanhamento familiar, então ela não está tendo contato com a criança. O que a gente percebe é nas entrelinhas, como ela vai ser tratada, se ela voltar para cá. Então, às vezes, quando se trata de viciados, de pais que são viciados, né, não larga o vício. Então, às vezes, a negligência foi em decorrência desse vício, o abandono foi em decorrência desse vício. A gente encaminha para tratamento, a gente faz o encaminhamento, às vezes esses pais são internados e não há perspectiva. Então, como a gente vai retornar essa criança? É uma questão Né? bem É uma delicada, dificuldade, né? a gente percebe que eles querem, eles conseguem verbalizar, eu quero meu filho, mas não faz por onde, mesmo com todos os encaminhamentos realizados. Né? Então é bem difícil, porque às vezes se trata, por exemplo, de uma questão que aquela mãe ou aquele pai ela não tem condições psicológicas de ter uma motivação, de buscar alguma coisa. Então, às vezes, aquele pai ou aquela mãe ele precisa ser cuidado. Então, como ele vai cuidar se ele precisa ser cuidado? Também precisa de assistência, né? Mas a gente ali está priorizando o quê? Qual é o meu objetivo? É a criança. Então, infelizmente, há casos e casos, né? Eu citei só alguns exemplos, mas que há uma variedade. Então, situações não tem como responder especificamente também. E é uma questão bem delicada e bem subjetiva, né? Porque o próprio ECA, ele traz disposições, né, relacionadas aos pais na tentativa de não destituição do poder familiar, né? O próprio encaminhamento a grupos de ajuda, né? Então, é uma questão... fazem esse acompanhamento. Então, eu digo porque eu já fui a algumas audiências e a gente vê que, tipo, é dado, falando popularmente, é dado a faca e o queijo. E a pessoa não sabe prosseguir. E aí? Né? O que não pode é essa criança ficar se delongando até que aquele pai, aquela mãe dê o estalo e diga, pronto, agora eu vou caminhar. Há um tempo, aquela criança só pode ficar ali até no máximo 3 anos, então o processo tem que andar. Magna, a gente tenta de várias formas dar informação, mas... Você que é especialista então em saúde mental, como fica a questão da saúde mental da criança? Quando ela é acolhida pela nova família, quando ela é inserida nesse seio familiar,
Como é que então os pais e a família ela deve proceder em relação a essa criança? Deve contar que a criança é adotada? Depende da idade da criança? Como ela deve agir nesse sentido? Sobre contar. Sobre contar a criança que ela é adotada. O ideal é contar desde sempre, porque a criança, ela pode saber, porque depende muito da faixa etária de quando a criança foi adotada. Mas digamos que a criança foi adotada bebê, não tem noção das coisas, né, ainda. Mas você não vai se isolar do mundo com essa criança. Então, como você vai manter um segredo por tanto tempo? Certo? Então, a criança, ela consegue ler nas entrelinhas que algo não está se encaixando. Isso já foi comprovado cientificamente, né? Então, o ideal é que se conte desde cedo e que, assim, cada faixa etária você vai contando e adaptando. Você não vai contar de uma vez, você vai contando gradativamente. Adapta a linguagem à idade da criança. À idade da criança. Então, inicialmente, o que você pode fazer? Vai contando uma historinha para que ela tenha uma noção de que a adoção não é um bicho de 7 cabeças. Então, existem livros lúdicos que falam de casos de adoção. Então, você pode pegar bichinhos de pelúcia e dizer, olha, fulaninho ficou sem a mamãe. E aí, uma nova mamãe chegou para ele com um bichinho de pelúcia, de uma forma bem lúdica. E depois você vai adaptando gradativamente. Uma coisa que pode ser feita também, montar o álbum da criança. Porque toda criança tem um álbum. Então, como você vai esconder o passado dessa criança? A criança vai perguntar, mamãe, cadê sua foto grávida? Né? Não tem como esconder. Por isso que eu digo, conte desde já. Vá contando gradativamente, mas vá contando. E expõe até que ela atinja um nível de cognição que você possa contar a história dele, de fato, como aconteceu. É um direito dele saber certo? O que aconteceu, como aconteceu. A sua origem, né? Isso. E assim, uma sugestão é que, tipo, monte o álbum de fotos quando ele dá do acolhimento. Você vai tirando foto, por exemplo, do dia da audiência, do dia que foi buscar ele, e gradativamente foi comprar as roupinhas e tal, monta o álbum. E quando ela atingir um nível de maturidade maior, mostra esse álbum, olha, isso aqui foi o dia e tal. E assim vai contando, entendeu? E essa criança, ela não vai sofrer tanto do que se ela souber dessa notícia de uma forma errada, saber por terceiros. Todos nós, seres humanos, nós temos essa noção de que quando depositamos confiança numa pessoa, então todas as informações que a gente quer saber sobre aquela pessoa e nossa relação, que seja ela que nos diga. Então, quando a gente sabe por terceiros, é uma forma de traição. Então, imagine então sobre uma adoção. E aquela família, ela tem vizinhos, ela tem amigos, a própria comunidade sabe, né, que aquela criança, ela não é biológica. Mesmo que não seja proposital, acaba soltando, né? E percebe-se pelas características físicas, cor, você é filho de fulano, nem parece. A criança vai sentindo. Expõe para a criança também o seu passado, conta-se por que ela chegou no acolhimento, ou essa questão não é melhor ser abordada? Dependendo do nível de cognição e maturidade dela. Porque você não vai contar para uma criança assim, sua mãe. E também ter muito cuidado para não criar uma figura negativa dos pais biológicos, para que não seja uma coisa que crie um trauma na criança de abandono, que ela não se sinta rejeitada, que não afete sua autoestima. Mas assim, se ela tem que esperar o nível de maturidade dela. Se aquela criança já tiver uma idade, que ela compreenda tudo aquilo que aconteceu, que ela sinta saudade dos pais biológicos, como é que é feito esse trabalho para essa criança realmente passar por esse processo, não ter esse trauma de estar com uma nova família, mas ainda ter essa lembrança forte da família biológica? Assim, você diz, no caso, como é que é esse acompanhamento, ainda no início, né, se a criança foi adotada já, um pouco de mais idade? Sim, por exemplo, há aqueles pais que realmente não têm condições de ficarem com aquela criança, não têm condições de realmente, como você falou, casos de pais que elas querem o filho, mas que eles não têm condições de abrigarem aquela criança naquele seio familiar. Então, aquela criança, ela vai para uma nova família, ela consegue finalizar esse processo de adoção, mas ela tem muita saudade, quer voltar para aquele convívio familiar da família biológica. Isso não é possível, ela não pode fazer visitas, existe essa... Isso depende muito de quem adotou, de para onde ela vai. Por exemplo, como é um cadastro nacional de adoção, teve crianças que foram para a região norte, teve crianças que foram para a região sul aqui do Mossoró, né? O próprio acolhimento, ele já promove um pouco esse afastamento do convívio, né? Às vezes é uma visita uma vez por semana, de meia hora, mais ou menos. Então,
Muitas vezes aquela família não vai toda semana, né? E depois quando desliga-se, quando há o processo de rompimento do poder familiar, né? Aí suspende-se as visitas. Ela não vai esquecer, mas ela também já não vai ter aquele desejo tão intenso. Só que, claro, depende da faixa etária, né? Agora, isso de poder ou não poder vai depender da família, de como vai se levar, né? Até porque se chegar a uma determinada faixa etária, é isso até com bebês também. A criança, ela tem direito de ter acesso ao seu processo. O juiz permite apenas ao adotado ter conhecimento dos autos do processo, de saber o seu passado. Todo ser humano tem direito de saber o seu passado. Há um medo que permeia muito grande, assim, as famílias adotantes, o medo de perder. Só que é esse medo que às vezes afasta. Na realidade, a criança, às vezes, ela só precisa voltar um pouco ao passado para que ela possa se estruturar no presente, porque faz parte da constituição da sua personalidade, de ela entender alguns traumas que ela sente, porque muitos traumas, às vezes, eles são adquiridos na gestação. Então, imagine você ser um ponto de interrogação. Você quer sanar as suas dúvidas, às vezes você quer voltar ao seu passado, conhecer, não necessariamente porque você queira voltar para aquele meio, mas porque você quer se conhecer, faz parte da formação da sua personalidade para que você possa prosseguir. Magna, a gente agradece aqui sua participação no programa Cidadania, das suas considerações finais aqui no programa. Então, obrigada, assim, foi um prazer. E é sempre bom a gente estar levando informação, a gente estar partilhando um pouco do nosso trabalho. É um trabalho muito gratificante mesmo. E eu costumo dizer que as pessoas, elas têm uma imagem muito negra do acolhimento, que não é. Pelo menos no NIAC a gente se trata como família. Então nós estamos ali como família, para funcionarmos como família para aquelas crianças, e elas acabam pertencendo um pouco à nossa família também, né? Então não é essa coisa que todos pintam como carrossel, né? Então não é essa questão de abrigo, não é assim. É tanto que mudou-se esse nome, é um acolhimento familiar também. Porque a gente está ali, toda uma equipe que está estruturada, né, para receber essas crianças, e que, às vezes, o acolhimento não é um problema, é a solução na vida da criança, né? Então, às vezes, a criança, ela vê na gente uma saída. Então, já teve caso de eu ir fazer a visita, e a criança meio que pedir socorro, me diz daqui. Então, nem sempre o acolhimento vai ser uma violação, como muitos pensam, muitos dizem, mas o acolhimento é mais uma coisa, assim, a criança... Não, nem sempre lá, eu digo por experiência própria, o NIAC é uma família e acabou se tornando a minha família também. Não há como pensar a minha vida hoje sem pensar as crianças que estão lá. Dá aquela saudade, você tem que se trabalhar muito e dizer, tipo, você é psicólogo, você não pode fazer assim, caramba, eu sou humano também, né? E a gente tem que se trabalhar muito, porque há também esse afastamento. Às vezes a criança vai para adoção, volta para a família e você não vê mais, perde aquele convívio, mas é isso. É muito gratificante e eu tenho muito orgulho do que eu faço. Que bom, Magna. Muito obrigada. Nós agradecemos a sua participação. Esperamos que você possa retornar para discutir conosco outros temas, né? Você que é graduada, né, em psicologia, com especialização em saúde mental. E fica desde já o nosso convite para futuramente você retornar. Pode. Está aberto também. Obrigada. E no próximo bloco você vai ficar com o nosso quadro Concurseiro Moçoroense. Você que está estudando e focado nos concursos não pode perder. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Volta já.